Sejam todos muito bem-vindos. Vamos então dar início com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos mais a Tua Palavra. Pedimos o Teu Santo e Bom Espírito a nos conduzir, ser nosso professor, ensinador. A Tua Palavra é perfeita, justa e reta. A Tua Palavra é a verdade. Tu deixaste ela para nosso ensino, correção, instrução, para que sejamos o mais parecido contigo. E nisso nós pedimos a Tua presença por meio do Teu Espírito a nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Então, uma boa noite a todos. Vamos lá. Hoje, seguindo o livro de Daniel, capítulo 2. O livro de Daniel, capítulo 2. Nós vamos ver um pouco mais sobre o que aconteceu com aquele jovem que, mesmo em meio a situações difíceis, permaneceu fiel e Deus abençoou ele e os seus amigos, né? Vamos ver aqui. Daniel, capítulo 2. Vou pedir a participação de quem quiser ler aí. Quem quer ler, pode levantar a mãozinha. Primeiro aí, se quiser ler, vamos separar em versos de 5. Osana. Então, a Ana primeiro, desculpa, a Ana levantou. Pode então ler, vamos separar em 5 versos. Daniel 2, versos 1 a 5, Ana. Depois a Osana, do 6 ao 10. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas... Muito obrigado. Então, antes a Osana ler os versos a seguir, vamos prestar atenção no seguinte. Opa, deixa eu só... Mas, Antes de continuar, só vamos por partes melhor. Vamos analisar primeiro o que já foi lido. Então, aqui em Daniel 2, no primeiro verso, o que nós podemos perceber? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Isso já foi motivo de crítica para muitos. Por que segundo ano? Depois, mais para frente, nós vamos ver que Daniel e seus amigos foram incluídos na lista dos magos. E eles ficaram 3 anos. Sendo, depois que foram levados cativos, Daniel e seus amigos ficaram 3 anos aprendendo as línguas, estudando, né? E depois desses 3 anos eles passaram por uma avaliação e o rei viu que eles eram 10 vezes mais sábios. E aí eles entraram para a classe desses sábios do reino. Mas o interessante é que 3 anos. E aqui diz o segundo ano de Nabucodonosor. E eles já estavam incluídos nessa classe. Então não fecha, é como se
E muitos já usaram isso como motivo, dizendo, não, o livro de Daniel é falso, como é que poderia deixar passar um erro tão grosseiro? Mas esquecem de que a contagem dos anos do reinado, conforme os babilônicos, apenas iniciava quando o rei estava sozinho, não tinha nenhum parente governando junto. Por exemplo, quando Nabucodonosor começou a reinar, seu pai Nabopolassar estava vivo. Então Nabucodonosor começou a reinar, mas o pai dele, Nabopolassar, também estava vivo e estava reinando. Os dois estavam juntos, mas como já era de idade, o filho começou a ir à frente, né, fazer as batalhas, as coisas, e tomar as decisões principais. O pai dele estava junto, mas não era o principal agente, né, do reino, comandante. Então, depois de 2 anos nessa situação, ele e o pai junto, o pai, né, ali, o pai faleceu. E aí passaram-se mais 2 anos, por isso no segundo reinado, que ele estava reinando sozinho, era assim que eles contavam. E já a contagem de tempo dos reis judeus, os reis de Israel, era diferente. Quando ele começava a reinar, não importava se o pai estava vivo junto ou não, já era o contado como o reinado dele, porque ele agora estava à frente, ele era o principal, né? Então é interessante essa diferença, né, que existe, mas que não é motivo de dúvida, porque o principal, então, ali em Daniel capítulo 2, verso 1, é que demonstra que já deu depois de 2 anos dele reinando sozinho. Então, 4 anos depois que ele começou a reinar, Nabucodonosor, então, os 2 primeiros junto com o pai dele, Nabopolassar, e os 2 últimos sozinho. E essa diferença, nesses 2 últimos anos sozinho, era o tempo que os babilônios consideravam. Então, começou a reinar sozinho e agora é o primeiro, o segundo ano. Eles não levavam em conta o tempo que ele reinava junto com o pai. Já os judeus não. Então, se fosse considerar na contagem judaica, seria no 4º ano. Aí fecha com a questão de que foi dos 3 anos, né, que provavelmente aqui Daniel entrou, foi levado para a Babilônia, passaram os 3 anos, ali no 4º ano, depois de menos de 1 ano, ou 1 ano e pouco, que Daniel já estava como sábio de Babilônia, que aí aconteceu essa história de Daniel capítulo 2. Então esse é um detalhe interessante. Caso alguém pergunte para vocês, vocês respondem, não tem um erro aí. No segundo ano é porque é o segundo ano dele sozinho, mas teve outros 2 anos antes que ele estava reinando junto com o pai dele, Nabopolassar. Beleza, verso 2, então Daniel 2:2. E aí agora o rei manda chamar todos o quê? Magos, astrólogos, encantadores e caldeus. Interessante, essas 4 classes ainda permanecem, sobre uma outra aparência, outra forma, existentes nos nossos dias. E grandes dirigentes de nações, presidentes, continuam consultando essas mesmas classes para tomar decisões, assim como antigamente. Então, princípios da antiga Babilônia pagã continuam vivos até hoje. Princípios da antiga Babilônia continuam vivos até hoje. E agora vamos prestar atenção em uma coisa aqui, ó. Os magos eram os que praticavam a magia. Todos os ritos, cerimônias, esse era o grupo dos magos, que envolviam cerimônias supersticiosas, adivinhações. Os encantadores ou astrólogos, dependendo da tradução, então esses astrólogos é o quê? Que diziam prever os acontecimentos futuros por meio do estudo das estrelas. Não o estudo científico, assim, astronomia, não, uma forma mais mística. A astrologia é diferente de astronomia. Os feiticeiros, ou encantadores ali, eram a classe que imaginava poder se comunicar com os mortos. Atualmente existe, permanece vivo, né? E os caldeus era o grupo dos cientistas, seriam os estudiosos, né? E esses estudavam a física, adivinhações também, tinham um tanto de misticismo, mas tinha a ciência, eram os mais científicos. Então essas foram as classes que o rei chamou. Provavelmente, como o assunto era tão importante, o rei tenha chamado os mais antigos, ou seja, os principais dessas classes. Porque é interessante que Daniel não foi chamado, a gente vai ver mais pra frente. Daniel não estava nesse grupo que foi chamado como primeira escolha do rei.
E olha só o que o rei diz, né? Para ali no verso 2. Para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse, o verso 3, tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Ele teve um sonho. E ele teve consciência de que o sonho era importante. Mas ele estava perturbado, mas ele não estava conseguindo lembrar. O verso 5 diz isso, né? Antes, o verso 4. E os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e diremos a interpretação. Só uma curiosidade. A linguagem, então, que começou a ser introduzida ali, que a resposta desses caldeus para o rei foi em aramaico. A principal língua que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento é o hebraico. 90 e tantos por cento é hebraico. 99%, dá para se dizer. Do Antigo Testamento é em hebraico. Tem uns pedaços que são em aramaico, pequenos textos e tal, e um dos maiores trechos da Bíblia que foi escrito em aramaico, era uma das outras línguas antigas, bem antigas, é esse que começa nesse verso, Daniel 2:4, e vai até Daniel capítulo 7, até o final do capítulo 7. Então esse é uma parte do livro de Daniel que parou de ser escrito em hebraico e começou a ser escrito em aramaico. E aí agora vai daqui em diante. E aí, olha, então essa classe diz, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e diremos a interpretação. E olha o verso 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus, o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Monturo é monte de lixo, de ruínas. Muitos já olharam para essa decisão assim tão enérgica do rei e julgaram ele, nossa, que cruel, que tirano, que terrível. Mas não. Se nós analisarmos a fundo, na verdade, ele era alguém sincero, em busca da verdade. E se o que os magos, astrólogos, os feiticeiros ou encantadores e os caldeus diziam poder fazer fosse verdade, aí ele disse, então, me revele o que eu sonhei, porque eu esqueci. Porque eles diziam ter acesso ao mundo sobrenatural, ter acesso a poderes sobrenaturais e de diversas formas, cada um deles, mas eles diziam ter acesso a esse conhecimento. Só que era muito comum, antigamente, que essas classes de sábios, eles construíssem frases ambíguas. Eu não lembro o nome certo que eles usavam para isso, mas antigamente tinha esses sábios que construíam frases ambíguas, ou seja, eram frases que acontecesse uma coisa ou acontecesse o oposto, aquela frase se encaixava para as duas. Ou aquela frase, você só mudava o lugar da vírgula em que foi escrita a frase, era dita, né, a pausa antes, depois, e mudava o sentido, né? Então eles faziam algo desse jeito que o que eles falavam, na verdade, não ia mudar em nada. Acontecesse algo ou acontecesse o oposto, o que eles falaram ficava ali, podia servir para um para outro. Eles usavam essa tática aí de astúcia, né? Então eles faziam isso. E, na verdade, estavam só enganando, não estavam trazendo um benefício real. E o rei, ele, desconfiando que poderia ver isso, ele chegou e falou, olha, vocês vão ter que me falar. E eles, diga o sonho dele. Não, vocês vão ter que me dizer o sonho. Se vocês não me disserem, vocês vão ser tudo mortos. Porque vocês ficam aí, né, escoando muito dos recursos do reino para si, enriquecendo, dizendo que tem superpoderes e chega lá, não é nada disso, são mentirosos. Então tem que acabar com essa praga de mentirosos aí que está só roubando e extorquindo as pessoas do povo aqui. E foi isso que ele colocou, né? Interessante a maneira, né, como ele expôs a situação. E ele estava querendo... ele não se achava tão arraigado à religião da época, mas ele estava em busca da verdade. Veja só, um rei sincero. Ele tinha qualidades nobres, como já vimos no estudo anterior. Mas, agora, algum comentário dessa parte até aqui?
O Eduardo chegou aqui, tá, participar juntos, quer... Alguém tem algum comentário, uma contribuição? Se não, se tiver, só levantarmos. E alguma pergunta também, alguma dúvida que ficou desse verso? Rosana, pode. Está fazendo uma publicação que eu nunca tinha ouvido falar. Essa contagem. É verdade. E já pode ler aí, usando os versos 6 em diante ali. Até o 10, 6 ao 10. Muito obrigado. Então vejam que interessante. Uma verdade da Bíblia está aqui descrita. Ninguém que está aqui na Terra consegue ler o que se passa na nossa mente. De pessoas, seres, até mesmo Satanás e os seus anjos não conseguem ler a nossa mente. Não conseguem ver o que está no nosso pensamento. E isso é algo muito bom. É algo que Deus proibiu a Satanás ter acesso aos pensamentos. Somente Deus tem acesso. E vejam só, um verso, inclusive, que a Rosana hoje compartilhou comigo lá num outro momento, Isaías 65, verso 24. Primeiro que achar aí, quiser ler, Isaías 65, verso 24. Pode ler. É um verso que fala sobre uma característica de Deus, né? Que somente Ele tem. Quem achou Isaías 65, 24? Ana, pode ler. Então, antes que nós falemos, Deus já vai respondendo, né? Antes que a gente peça, a gente clame, Deus já responde. Isso é uma característica, né, de que somente Deus, ele, ele tem acesso ao nosso pensamento. Somente Deus pode ler o pensamento. Ninguém mais pode ler nosso pensamento. Isso fica claro ali na história de Daniel, porque nem um dos caldeus, os magos, astrólogos, feiticeiros, tinha acesso ao pensamento. O que ele sonhou? O que ele não sabe? Não sabe, não tem como saber.
E eles disseram, somente os deuses e esses não moram com os homens. Mas espera aí, eles não diziam ter acesso aos deuses? Eles não diziam ter comunicação com poderes sobrenaturais? E aí chegou uma situação que precisava dessa comunicação e diziam, não, a gente não consegue, ninguém consegue. Por isso que o rei ficou irado, né? E mandou matar todo mundo. Porque eles estavam mentindo. Ele mesmo falou, vocês preparam palavras enganosas e mentirosas, né? Para até que a situação mude, daí vocês ficam ali, né, no meio termo. Então é interessante isso. Então, algo para nós percebermos. É uma verdade exposta. Agora vamos dos versos 11 a 13, né? 11 a 13. Quem quer ler os versos 11 a 13? Quem gosta de ler, quiser, pode se manifestar. Eliane. Isso, é. Versos 11 a 13. Isso, muito obrigado. Então vejam só, aí saiu esse decreto. Eu vou ler aqui para ficar um pouco mais rápido e fluido, né, o estudo, mas se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, pode é só levantar a mão que aparece embaixo ali nos controles, né? Clica uma vez no meio da tela que aparece. Aí tem a mãozinha ali. Se alguém tiver uma pergunta, alguma dúvida, um comentário. Então vejam só, a partir do verso 14 agora. Então eles foram buscar Daniel para matar eles. Falaram, isso é um decreto, né? Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Uma vez teve um pastor que fez uma pregação sobre esse texto e ele fez uma analogia. Vamos pensar na época, como é que é? Naqueles reinos, né, que tinham grandes exércitos. Um dos capitães lá, um dos principais, como diz aqui, né? Capitão da guarda do rei, tá? Alguém de guerra. Ele era fraquinho ou era forte? Forte, né? Não era fraquinho. Mas vocês acham que ele era alguém gentil ou alguém mais rude, bruto? Era um dos principais fortes, assim, provavelmente mais bruto, né? E geralmente esses que estavam em posições que eram brutos, eles gostavam de festas e vinho, né? Bebidas alcoólicas. Então, alguém mais bruto que bebe já não tem a parte da razão muito boa, né? Não é a parte, geralmente, o intelecto não é o que está mais desenvolvido nele. Tem desenvolvido também, mas é alguém mais rude, assim, mais forte. E aí, por quê? Ele fez essa analogia porque depois a gente vai ver uma situação que demonstra que eles não tinham a razão muito bem aguçada. Ele foi lá e olha como Daniel respondeu para ele. Daniel falou avisada e prudentemente. Chegou alguém bruto dizendo: tem um decreto de morte para matar todos vocês. Não saiu falando no mesmo tom. Se falasse no mesmo tom, aí já podia ser morto naquele momento, né? Então Daniel tinha jeito, sabia falar, sabia manter a calma numa situação crítica. E nós? E você? E eu? Quando alguém chega assim de forma bruta, dando uma notícia ruim ou falando uma coisa assim que a gente não gosta, chega batendo a porta assim, como que a gente reage? A gente já sai respondendo na mesma medida? Quando alguém nos xinga de alguma coisa, a gente já responde na mesma medida, na mesma altura? Se sabe, fazemos isso, cuidado. Deus tem um caminho melhor a nos ensinar, e esse é o caminho que o Daniel demonstrou. De forma avisada, ser pensada e prudentemente. Não recebeu afronta e já saiu, não. E olha o que ele responde, verso 15. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então, o Arioque explicou o caso de Daniel. Então foi com jeito. Ele falou: por que se apressa tanto? Eu não sei como que ele falou, né? Mas é interessante nós tentarmos imaginar a cena, né? Você está lá dormindo, está numa situação tranquila. Isso foi algo que ele estava sonhando. Provavelmente era de madrugada, né? Estava sonhando, deu um problema, chamou todo mundo. Não conseguiu resolver, ficou bravo, mandou matar todos os sábios. De repente chega alguém na tua porta assim, bate bem forte, você abre, vou matar vocês. Qual que seria a sua reação?
E aí Daniel fala dessa maneira. E ele explicou o caso. E olha só o verso 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Provavelmente esse capitão da guarda levou ele, Daniel, até lá. Entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Então Daniel pediu tempo. Dar a interpretação. Veja só que interessante. Os outros pediram, falaram que o rei contasse o sonho e eles iam dar a interpretação. E aí o rei disse, não, você tem que dar o sonho e a interpretação. Aí o rei ficou bravo, né? Vocês estão querendo ganhar tempo. E agora vem Daniel e ele pede o quê? Tempo. Que lhe desse tempo para quê? Para que pudesse dar a interpretação. Ele não fala para que eu possa te dar o sonho que você teve e a interpretação. Não, ele fala para dar a interpretação. Ele pediu a mesma coisa que os outros. Só que a maneira como ele falou, os outros estavam querendo se justificar. Não, nunca ninguém pediu alguma coisa assim, né? Meio que já colocando a culpa toda sobre a maneira de falar. Eles falaram, provavelmente Daniel falou, em resumo, né? Quase a mesma coisa. Mas a maneira de falar e o que está no nosso coração, o que está por trás, se é interesse egoísta, de justificação própria, ou se é um interesse altruísta, de beneficiar o outro, o amor. Se o amor como princípio divino está no nosso coração e vai nos levar a falar de maneira diferente. E isso tem um poder de convencimento. Interessante nós percebemos esses detalhes, né? Se a gente só olhar. Então, olha o verso 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, 3 amigos dele, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Mateus 18, verso 20. É um texto que nos fala a respeito disso. Daniel, ele muito bem poderia ter orado sozinho. Não, eu vou orar, Deus vai me responder. Poderia. Mas por que ele não fez isso? Por que ele foi lá para os seus amigos e pediu que orassem? Quem pode, achou aí, quiser ler, Mateus 18, 20. Pode ler, Osana. Muito obrigado. Então vejam só. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Tem uma promessa de Deus. Claro, naquela época não havia essa promessa. Isso foi Jesus que disse. Mas havia outro, o mesmo ensino colocado lá em Eclesiastes. Nós já até estudamos aqui nos inícios, há um tempo atrás, né, nesse grupo. Eclesiastes capítulo 4. Nós lemos aqui. Eclesiastes 4, a Yasmin ou a Sônia, se quiser ler, pode ler Eclesiastes 4, os versos 9 a 12. Eclesiastes 4, 9 a 12. Assim que achar aí, pode ler. É o mesmo princípio e esse texto já Daniel tinha acesso, teve acesso, certamente já havia lido, estudado e conhecia o princípio e colocou em prática. Pode ler, Sônia. Ou Yasmin, não sei. Muito obrigado. Então veja só. 2, é melhor 2. E se tiver 3 ali, até falou melhor, né? Um cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente, tão depressa, né? Só uma curiosidade aí. O colágeno da nossa pele é composto assim por 3 filamentos de proteína entrelaçados. Então,
É tão resistente porque o próprio Deus, né, que fez, colocou em prática o princípio, né, dele aqui, o colágeno da pele. Tá. Seguindo então, Daniel teve acesso a isso. Voltando lá para Daniel capítulo 2, ele foi e contou, pediu para os amigos orar, porque há mais poder na oração unida entre irmãos do que na oração sozinha. Então, se nós temos algo muito importante, queremos a intervenção, a resposta de Deus, devemos nos unir em oração. Às vezes a gente quer coisas egoístas, coisas erradas até, que a gente não tem noção das coisas e começa a orar e pedir, pedir. Mas se várias pessoas juntas concordam sobre o mesmo assunto e pedem a Deus, a probabilidade que o motivo seja egoísta envolvido é mais baixa. Pode ser. Mas por isso que é importante nós nos unirmos em pessoas de oração. Isso faz diferença. Agora vamos Daniel 2, o verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Foi revelado numa visão. Alguns pensam, ele foi dormir e teve um sonho. Pode ser, mas pode ter sido uma visão mesmo, que ele estava acordado, estavam pedindo. E aí olha o que Daniel fez logo em seguida que Deus deu a resposta à oração deles. Verso 20. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Que bela frase, né? Uma oração, dá para se dizer, de louvor. 20 a 23, esses versos reconhece que o nome de Deus é bendito de eternidade a eternidade, ou seja, num passado para trás, na eternidade para trás, chega um momento que não existia tempo. É difícil, por exemplo, para nós entendermos algo que sempre existiu, alguém que sempre existiu. Que vai existir para sempre é mais fácil, tá? Tudo bem, tá? Mas que sempre existiu, dá um bug, né? Tá, e começou quando? Não começou, sempre existiu. Porque nós tivemos um início, nós estamos num contexto de tempo. Somos presos ao tempo, mas Deus não, porque Deus criou o tempo. Assim como ele criou a matéria, criou o espaço. Então Deus está fora do tempo. Ele é atemporal, de uma forma de dizer. Então ele é eterno, ou seja, antes de existir tempo, na eternidade além, Deus decide, não, vamos começar em grande empreendimento, um universo. Aí começa o tempo, né? Deus disse e houve o... Deus disse Big Bang. O Big Bang é a palavra de Deus, né? Que criou tudo, né? Não é algo aleatório. Então, desde esse momento que Deus criou tudo e começou a se expandir, e Deus está mantendo o universo em constante crescimento, né? Vejam algo interessante que ele fala ali. E com ele mora a luz. Só um detalhe interessante da física. Buracos negros, por que eles têm esse nome? Porque nem a luz escapa deles. É um concentrado de massa tão grande que a atração gravitacional, aquilo lá, a luz está vindo, entra lá, e a gente não consegue ver o que tem lá dentro, porque nem a luz escapa. A gente enxerga o que a luz reflete pra gente, né? Emite e tal. Mas lá não. Então, esses buracos negros que se estuda tanto é porque é algo tão concentrado. E aí se especula um monte de coisa, mas veja só, com ele mora a luz. É um indício de que com Deus mora a luz. Não que seja isso, um buraco negro é Deus, não. Mas mais além do que isso, né, que isso é uma curiosidade da física, vamos para João capítulo 1.
aqui vai contar num contexto, né, João capítulo 1, verso 9 especialmente. Falando a respeito de João Batista, né, o ministério dele, e falando sobre Jesus. João 1, 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ali estava a luz verdadeira. E aí eu vejo o verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então tinha o verbo junto com Deus. Uma tradução da Bíblia chega a trazer a palavra. Esse verbo é uma palavra de ação, né? Então a palavra, o verbo estava junto com Deus e o verbo era Deus. E quem que é esse verbo? Verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, ou seja, a sua luz muito forte, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, e o verso 18: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, aquele que o verso 9 diz, ali estava a luz verdadeira, ali, nesse que estava junto com o Pai desde o princípio. E João 8, verso 12, nos diz algo também, Jesus falando, né? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É como se a gente não consegue ver o que tem dentro do buraco negro. É algo muito fora da nossa tecnologia, da nossa realidade, né? De repente vem alguém e diz, oh, eu já estive lá, eu sei como é que é. E começa a nos contar como é que é e vai explicando. Né? Jesus chega e diz, olha, vocês não conseguem ver o Pai, né? O Pai nunca foi visto por alguém. Mas eu estava lá junto com ele. Eu vou revelar para vocês. Então Jesus nos revela a quantidade de luz que nós podemos suportar a respeito daquela luz inacessível. Que ele tem acesso, porque ele é um com o Pai. Então quando a gente vai lá para Daniel 2, no verso 22, e com ele mora a luz, ou seja, está falando Deus o Pai, e com ele mora Jesus. Com ele mora a luz. Jesus mora com o Pai. Naquela época ele ainda não havia vindo. Então o que João escreveu lá é uma revelação posterior, muito que nos abre os olhos para uma realidade incrível, né? Então Jesus é a luz do mundo. E ele estava lá com o Pai, morando junto com o Pai. E ele deixa a sua morada, habitação e vem habitar conosco. Para nos revelar aquilo que nós não tínhamos acesso. Como alguém que saiu lá de dentro do buraco negro e veio... Claro, isso não aconteceu, né? Mas de forma... Mas é algo que nos faz, né, pensar. Jesus, muito mais do que isso, até, nos revela o que há. E essa luz, né? Ele é a luz do mundo. Algum comentário, alguma pergunta? Para quem está aqui também. Esse é o centro do livro de Daniel, de toda a Bíblia. É Jesus. A revelação. Revelar o amor de Deus, o caráter dele, o seu cuidado por nós. E agora, o verso 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Então ele teve o sonho, a visão, né? E aí ele foi lá, ter com Arioque. E entrou e disse-lhe assim, não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Veja só o verso 25. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um homem entre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Foi Arioque que achou? Quando Arioque foi buscar para matar, ele não tinha a resposta ainda. Pelo contrário, provavelmente Arioque levou Daniel até a presença do rei. Aí Daniel volta e depois Daniel procura Arioque novamente para ir lá. Então, se o próprio Arioque pensasse um pouco, na verdade, era óbvia a mentira dele, que não foi ele que achou. Era só ter um raciocínio assim. Mas tudo bem, por isso que eu tendo a pensar que ele era dado ao vinho, né? A bebida alcoólica, a sua razão já não estava funcionando muito bem, né? Porque ele disse, não, eu quero a glória para mim. Ó, eu achei, olha, eu quero pontinhos a mais para mim. Esse princípio é uma praga. Não podemos manifestar esse princípio. É contrário ao reino de Deus. Não traz sucesso para nós, não traz elevação para a nossa pessoa, para o nosso caráter, essa tentativa de buscar a glória para si mesmo. Jesus mesmo disse, há quem busque a glória, a própria glória, e julgue.
Aí busca a própria glória e sai julgando os outros. É assim que acontece. Mas Jesus disse: eu a ninguém julgo. Naquele momento, né, Jesus não estava julgando ninguém, ele veio para salvar. Não para condenar, não para julgar, mas para salvar. E aqui, então, em Daniel, a gente vê esse princípio. E o que mais temos de relato na Bíblia sobre Arioque? Acabou aqui. Quando a gente busca a própria glória, esse é um princípio do egoísmo que gera morte, resulta em morte e nos extermina. É contraditório. A gente quer buscar a glória de si mesmo. Se a gente usa isso, a gente se aniquila. Por exemplo, quem aqui gosta de plantar, já plantou alguma coisa, né? Você pega uma semente. Já plantei, uma das coisas que eu mais... Pouca coisa eu plantei, mas a coisa que eu mais gostei de plantar foi milho, né? Plantei lá milho, junto com minha mãe e tal, quando a gente compraram o sítio e tal, beleza, plantou milho. Aí foi crescendo e tal, e tal. Depois tem uma espiga cheia de milho. Se eu pego aquelas novas sementes de milho, né, e guardo, ou a própria semente, eu não, vou ficar aqui guardado. E fica guardado, e não vai para a terra lá. E não morre, ou seja, fica vivo ali, né? Só a semente. Vai passar o tempo, vai mofar, vai vir um caruncho, vai perder aquela semente e acabou. Já não consegue mais novas sementes a partir daquela. Perdeu. Ou se você pega ela e só come ela, pensando só no próprio benefício. Não. Se você fizesse com todas as sementes isso, a gente estaria morto. Não teria alimento no mundo. Mas não. É necessário abrir mão de uma parte do que nós temos e colocar na terra, como se fosse de lançar fora. Joga fora. Aí perder aquela semente. Pega, inclusive, eles pegam as melhores sementes e jogam fora. Jogam lá na terra. E é isso que permite que a vida continue. É o princípio do amor revelado na natureza. Quando você pega o melhor e entrega, Jesus usou essa comparação, né? Se o grão de trigo ficar só, morre. Mas se ele morre, lançado na terra, produz vida. Interessante esse princípio. Então, o Daniel mostrou um princípio diferente. Por quê? Então, Daniel, Arioque buscou o próprio benefício, perdeu todo o benefício. Daniel, não. Veja o verso 26. Daniel 2:26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Ele perguntou, podes tu? E olha o que Daniel responde. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, verso 27, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode declarar ao rei. Mas há um rei no céu, o qual revela os mistérios. Há um Deus no céu, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Os teus sonhos e as visões que tiveste na cabeça. Ninguém mais teve acesso, nem Satanás. Tanto que os instrumentos, que muitas vezes Satanás utilizava, eles se utilizavam, né, do poder de Satanás para fazer grandes coisas, não puderam declarar esse assunto ao rei. E foi a sentença de morte deles, eles seriam exterminados. Mas vejam só, Deus permitiu que isso acontecesse, que buscasse primeiro a solução nessas classes de pessoas e não encontrasse, para que ficasse primeiro nítido o fracasso, a incapacidade deles de resolverem essas questões, ou seja, eles não eram mentirosos, enganosos, ficasse o quê? Entrasse em cena Daniel e seus amigos e ficasse nítido o poder de Deus por meio desses fiéis servos de Deus. E assim eles fossem salvos da morte, e não só eles, todos os outros sábios, astrólogos, magos, encantadores. Ou seja, o que Daniel fez aqui era buscando não somente a salvação da própria pele, mas de todos. Porque quando ele chegou e disse no verso 24, veja só o que Daniel disse: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e declararei ao rei a interpretação. Ele tinha um interesse na salvação daqueles que, na verdade, por
culpa deles, tinha ele recebido um decreto de morte, uma sentença de morte. Então ele tinha motivo de ter mágoa, ter ódio, rancor contra aquele grupo de pessoas que eram enganosos, eram pecadores, grandemente pecadores. Mas ele não tinha nenhum desses sentimentos, nenhuma dessas raízes de amargura, ódio, inveja, ciúme, nada disso. E ele queria o bem eterno. Ele sabia que eles estavam sem Deus, né, sem o conhecimento de Deus, estavam perdidos. E se eles morressem naquela condição, estariam eternamente perdidos. Então ele tinha um desejo de salvação para aqueles. Temos nós o mesmo desejo? Queremos nós a salvação daqueles que muitas vezes nos causam dano, nos prejudicam, que por causa dos outros nós sofremos? Temos nós ainda assim o desejo de salvá-los e, se possível, causar o bem a eles? Rosana, pode falar. Ache esse texto, por favor. Invoca-me no dia da angústia. Muito obrigado, Rosana, pelo comentário. Também não me fugiu onde é que está escrito esse texto, mas pedi para o meu irmão ali dar uma pesquisada. Esse invoca-me no dia da angústia. Eu o livrarei, e tu me glorificarás. É uma verdade muito interessante. A glória de Deus. Quando nós buscamos isso, todos saem beneficiados. Deus não busca a própria glória como uma forma egoísta, querendo adoração para si, não. Mas Ele é o doador de todas as bênçãos. Ele quer que reconheçamos isso para que Ele possa nos abençoar com o mesmo princípio do amor. Salmo 50:15. Obrigado. Salmo 50:15 é o texto onde está isso. Salmo 50:15 lemos assim, né? Invoca-me no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Vou depois mandar, se Deus permitir, no grupo do WhatsApp e também deixar na descrição do vídeo uma música tendo esse texto como letra, como base, né? Muito bonita. Aí depois, para a gente ajudar a decorar ele e cantar, recomendo. Então, voltando lá para nós seguirmos o próximo encerramento do estudo de hoje, Daniel, então, invocou a Deus no dia da angústia. Deus livrou ele. E ele glorificou a Deus. Primeira coisa que falou para o rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. E ele revelou o pensamento do rei, olha só. E uma coisa interessante que eu nunca tinha parado para pensar, né? Aqui o verso 29. Estando tu, ó rei, Daniel 2:29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que a mais sabedoria
que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Muito interessante isso, né? Só um detalhe aqui no que nós acabamos de comentar, que me chamou a atenção disso. 5 coisas que aconteceram com essa situação até aqui que nós vimos, que no livro, né, do Ryan Smith, do Daniel e Apocalipse, na página 36, ele coloca 5 coisas, né? 5 objetivos, Deus ter dado revelado esse sonho para Daniel, o rei, e toda essa situação que se deu aqui, 5 objetivos foram cumpridos. Primeiro, revelou ao rei as coisas que desejava. Então o rei estava pensando, queria saber, e Deus revelou. Tá. Mas ele não entendeu, né? A visão e até esqueceu. Né? Mas Deus guiou para que ele esquecesse. Por quê? Por meio desse esquecimento do sonho, ele. Segundo, né? Salvou os servos que confiavam nele. Levou a nação terceiro, né? Levou a nação caldeia, sem sombra de dúvidas, levou para a nação caldeia, né? Sem sombra de dúvidas, o conhecimento do Deus verdadeiro. Quarto, promoveu o desprezo pelos falsos sistemas dos magos e feiticeiros. Deixou bem claro que era mentira o que eles faziam, era engano. E quinto, honrou o próprio nome, além de exaltar seus servos diante dos olhos da corte babilônica. Somente Deus pode salvar. Então Deus fez isso com o objetivo de que conhecessem a Ele, o único que pode salvar. Com esse propósito, com esse objetivo que Deus revela a sua glória, que Ele busca a glória do seu nome, para que assim, exaltado, as pessoas conheçam e sejam salvas. Esse é o único objetivo. Deus não busca a própria glória como forma egoísta. Satanás acusou Deus disso. De buscar a glória para si como de forma egoísta. E aí Deus deu tempo e espaço para que ele mostrasse qual que era o objetivo dele, do coração do próprio Satanás. E aí ele mostrou, na verdade, quem buscava a própria glória era ele. Satanás quer a honra para si, o poder para si. Interessante isso, né? Então, quando nós percebemos os dois princípios envolvidos, né? O princípio do reino de Deus, o amor, a abnegação, o sacrifício próprio, e os princípios do reino de Satanás, o egoísmo, né? O ganho próprio, pensar só em si. O princípio de Deus gera vida e o princípio de Satanás gera morte. Então é bem claro, é bem nítido isso. E o que também me chamou a atenção aqui nesse detalhe, né? O rei, ele estava pensando a respeito do que aconteceu, ou do que iria acontecer no futuro. Inclusive o comentário, né, que o autor ele faz no livro, uma das características louváveis, na página 34, no último parágrafo da página, ele diz, né, uma das características louváveis do caráter de Nabucodonosor, né, ao contrário de alguns governantes que preenchem o presente com insensatez e devassidão, sem se preocupar com o futuro, ele pensava sobre os dias vindouros, com um ansioso desejo de saber o que haveria de ser depois. Olha só. Então, em vez de, não importa o futuro, eu vou me preocupar só com agora, aproveitar o agora, não. Ele tinha preocupação com o futuro. Sem dúvida, seu objetivo com isso era saber como fazer o uso mais sábio do presente. Por essa razão, Deus lhe deu o sonho, o que pode ser visto como sinal do favor divino para com o rei. Uma vez que a verdade a esse respeito poderia ser trazida à tona de diversas outras maneiras, concedendo igual glória ao nome de Deus. Então, aqueles 5 objetivos, né, são o resultado final desse parágrafo, que Deus cumpriu, tendo como base esse desejo sincero e da individual do rei Nabucodonosor. Ele, na sua individualidade, na sua pessoa, teve esse desejo por vontade própria. Deus respeita o livre-arbítrio. E com base na vontade própria do rei, né, da sua liberdade de escolha, de ação, de desejo, sentimento, Deus dá uma visão. Tendo esse objetivo. Veja só que interessante. Então, essas características louváveis, Deus responde e abençoa. E traz bênção. Osana, pode fazer esse comentário. Deixa eu só ver aqui. Depois a Zelina. Pode falar, Zé.
É verdade. Deus seja louvado por isso. E sejamos nós fiéis, né? Onde estiver. O mesmo desejo de permanecer fiéis a Deus. Zelina, tem alguma pergunta, um comentário? A mão foi levantada. Se não, às vezes sem querer deve ter encostado. Tranquilo. Então provavelmente foi algo por engano. Então, queridos, seria mais ou menos isso o estudo dessa noite de Daniel até aqui. E se Deus permitir, né, vamos continuar nas cenas dos próximos capítulos, no próximo encontro, a partir do verso 31. Mas não recomendo que vocês deixem só para estudar na próxima vez. Já estudem com antecedência. Tentem extrair o máximo de lições para a sua vida. Tente extrair isso. Faça cada dia. Estude um pouquinho todo dia. É a melhor forma. Em vez de pegar e estudar tudo numa vez só, dá uma lida geral, mas depois vai verso por verso, buscando, pedindo ao Espírito Santo para entender como aplicar isso para a nossa vida. Como nós buscamos fazer isso agora, né? Entendendo os motivos, analisando como consegue se extrair muita coisa, porque a palavra de Deus é perfeita. Então vamos orar para encerrar. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela tua palavra, porque podemos aprender tantas lições na vida de Daniel e nas situações que ele passou. Situações muito fortes, mas como ele pôde estar preparado em meio às aquelas situações de vida ou morte, foi porque a cada dia ele buscava o Senhor em primeiro lugar. E ele obteve a tua paz, a tua sabedoria, prudência. Por favor, ajuda-nos a fazer como Daniel, a te buscar em primeiro lugar a cada dia, cada manhã, a ter um conhecimento pessoal contigo, a crescer nesse conhecimento e ser moldado, modificado à tua semelhança. E assim possamos, Senhor, também ter a mesma sabedoria, a mesma prudência e ser guiados por ti. Por favor, pedimos a tua bênção sobre cada um e guia-nos nesse caminho. E agradecemos porque já nos tem ouvido, porque oramos segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos e feliz sábado. Até mais.